Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Ana De Biasi, CEO da Leonora Ventures, e a Patrícia Zanlorenzi, CEO da Velore Ventures. O tema de hoje é a presença feminina no mundo dos negócios. Gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas e a você que está nos assistindo. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda aos Cenários. Tudo bem, Kerlia. Eu agradeço muito o convite que você nos fez e parabéns pelo seu programa. Obrigada. Tudo bom, Patrícia? Seja bem-vinda também ao nosso programa. Obrigada, Kélia. Tudo bem com você? E também queria agradecer esse programa, esse tema tão especial que a gente vai falar aqui hoje, e também a presença da Ana aí, minha colega CEO. Acho que vai ser muito bacana que a gente vai bater papo aqui. Vai ser ótimo, né? Então, vamos iniciar. Gostaria de perguntar para vocês como que se deu o desenvolvimento do negócio de vocês, né? Baseado na experiência pessoal de cada uma, né? E também se vocês acreditam que o Brasil é um país que valoriza o protagonismo feminino nos negócios. Olha, Kerlia, bom, primeiro que eu sempre estudei muito a minha vida toda. Eu acredito muito nos estudos e acho que ele transforma realmente uma pessoa e pode levá-la onde ela quiser, né? Então, eu sempre lutei muito para estar onde eu estou hoje, e realmente a gente, quando entra no mercado de trabalho, a gente tem que dar o nosso potencial todo, né? Então, eu me desenvolvi na indústria tradicional, cresci na indústria tradicional, e há 6 anos eu entrei no mercado do empreendedorismo, na investimentos em startups e na área de startups. Eu acredito que sim, que nós temos sim uma valorização hoje, quando nós falamos de empreendedorismo, na área que nós estamos, que é na área de inovação, né? Quando a gente fala em mercado tradicional, ainda a gente tem um longo caminho aí para percorrer, né? Mas quando a gente fala do mercado de inovação, que é esse mundo que eu vivo hoje, a gente tem sim a mulher tendo espaço, né? Ela demorou um pouco mais para ser inserida nessa área, até por uma questão cultural, né? Mas a gente vê que a gente vem tendo espaço, que a gente vem abrindo espaço, que as mulheres que nascem como fundadoras e empreendedoras, ela tem sim espaço, e eu acho isso muito bacana. Eu vivi hoje dentro de 2 startups, sendo líder das startups, e não tive nenhum sentimento de preconceito ou de minorização, né, do que eu fazia. Eu era a protagonista e hoje eu estou à frente de uma grande empresa, liderando aí uma grande empresa. Então, eu acredito que sim, que na área que eu estou, nós temos sim bastante espaço. E aqui, complementando um pouquinho do que a Ana disse, né? Eu acredito muito que a gente tem espaço. E um pouco do que a Ana falou mesmo, né? Tudo depende da nossa formação e de a gente estudar muito. Eu também fui uma pessoa sempre muito estudiosa, fiz 3 faculdades, fiz MBA, fiz um monte de coisa, né? Aprendi um monte de língua para chegar onde estou, é um plantio que a gente faz, né? E eu acho que isso nos faz ter qualificação suficiente para estar em posições de CEOs. Na área de inovação, a gente vê muito espaço, embora a gente veja ainda que tem poucas mulheres, né? Ontem eu vi uma reportagem falando que a gente só tem 3% de CEOs mulheres na área de inovação de startups, então ainda é pouco. E o que eu acredito muito é que para as mulheres ocuparem mais a posição, precisam trabalhar um pouco também de autoconfiança, porque a gente vê mulheres muito qualificadas, mas muitas não conseguem nem se candidatar a uma vaga dessas. E eu acho que essa mudança de postura das próprias mulheres, de acreditarem que elas podem buscar esses cargos, é essencial, né? E eu também, assim como a Ana, não vi barreira nenhuma na entrada, né? Eu comecei minha transição para o empreendedorismo em 2017, não tive barreira de entrada nenhuma
nesse processo de inovação. Inclusive, até falo com o Grupo Velore, assim, que eles foram muito corajosos, porque eles me contrataram e eu estava com uma nenê de 4 meses no colo, assumindo uma vaga de CEO para começar um negócio do zero e desenvolver startups. Então, assim, o material de construção, que é o ramo do Grupo Velore, é um ramo bem masculino ainda, né? E mesmo assim, eles colocaram uma mulher em liderança com uma bebê de 4 meses. Então, dá para ver que tem muito espaço, inclusive, para mulheres que são mães, né? E acho que vai muito desse feeling das mulheres buscarem mesmo, se qualificarem, obviamente, mas isso eu acredito que muitas já buscam a qualificação, mas também o autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, para que se encorajem, né, de se candidatar a vagas e aprender a estar no mundo dos negócios, né, Ana? Porque não é fácil também. Verdade. Não é fácil, independente de ser homem ou mulher, o mundo dos negócios, ele é bem complicado. Mas vamos lá, né? Nossa segunda pergunta é sobre as principais diferenças notadas em negócios gerenciados por mulheres, né? Vocês conseguem notar alguma diferença nos negócios gerenciados por mulheres em relação aos negócios gerenciados por homens? Olha, em alguns lugares sim, em alguns lugares não, né? Eu sou muito a favor da liderança horizontal, né? Eu sempre trabalhei isso por onde eu passei e eu acredito muito na liderança horizontal. Eu percebo que as mulheres são mais adeptas à liderança horizontal do que os homens, né? Os homens gostam de uma liderança mais verticalizada, gostam de estar no topo da pirâmide e ter ali os cargos bem definidos. Eu acredito que quando a gente tem um comprometimento com aquilo que a gente está fazendo, independente do cargo que a gente tiver, e quando a gente realmente sabe aquilo que a gente está fazendo, né, eu contrato por competência. Eu não contrato por ser homem, por ser mulher, por questão de raça ou questão de orientação sexual. Eu contrato por competência. Porque eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, eu não vou te puxar. Não espere que eu fique ali puxando você e eu quero que você esteja do meu lado, contribuindo e a gente discutindo e debatendo, né? E isso eu vejo que é muito de mulher, né? Então eu noto essa diferença, assim, que aonde eu já passei, que teve uma mulher líder, seja num setor, seja líder da empresa, ela realmente tem uma liderança mais horizontalizada, enquanto os homens é mais verticalizado. No meu caso, eu acredito, complementando, eu também acredito em tudo que a Ana falou e complementando um pouquinho, eu acredito muito que as mulheres têm algumas coisas que são de mulher mesmo, que são diferentes de homens. Por exemplo, a mulher tem uma intuição, mas a Gustavo consegue sentir mais, né? E isso eu acho que pode fazer muita diferença em decisões importantes, porque a mulher ela tem essa sensibilidade maior, né? Então ela tem uma intuição que o homem não tem, né? Que o homem é mais racional, às vezes ali pragmático e não consegue muito ter esse sentimento das coisas. E a própria humanização, né? Porque a mulher ela acaba sendo mais humana, né? Por ela ser mais comunitária, por ela ser, mesmo as que não são mães, mas as que são mães ainda são mais ainda, né? Esse sentimento de comunidade, de servir, de estar ali junto, né? Então isso tudo agrega, deixa as coisas mais suaves e mais colaborativas do que competitivas, né? Então a mulher ela vem nisso. E aí que é o legal, né? Porque é justamente o equilíbrio. A gente precisa sim de competição, de velocidade, de foco, mas a gente também precisa da comunidade, da sensibilidade e também dessa intuição que é muito feminina, né? Então, ter mulheres e homens de maneira equilibrada faz o negócio se expandir de uma maneira extraordinária, porque o homem sempre vai puxar o direcionamento, a competição, o foco extremo, e a mulher vai puxar aquela coisa mais horizontal, mais de comunidade, mais de empatia e se preocupando com todos que estão ali. Equilíbrio é tudo, né? Independente de ser na vida pessoal, na vida profissional, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, não é isso? Isso mesmo. Vamos falar sobre dados agora, tá? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o Brasil está abaixo da média mundial de participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas, com um percentual de 14,3% nas cadeiras dos conselhos de administração no país. Então, quais principais causas a gente pode apontar aqui, né, para o Brasil ter esse nível baixo, né? E como que a gente pode reverter esse número, na opinião de vocês?
Ô, Kérlia, isso é uma questão muito até de própria de legislação, né? Antes, para você ter uma cadeira no conselho, tu tinha que ter sido um diretor executivo, tu tinha que ter tido uma carreira que te chegasse ao topo e do topo tu vai para o conselho, né? Hoje não. Hoje as pessoas podem se tornar conselheiros, né? Existem cursos, o próprio IBCG tem um curso, a Board Academy tem um curso. Então, a gente hoje tem mais acesso. Culturalmente, até alguns anos atrás, quem estava no topo? Os homens, né? Então, quem estava nos conselhos? Os homens. Isso é uma questão cultural. Então, a gente está... Agora que nós estamos vendo mais mulheres chegarem aos cargos de diretoria executiva, serem CEOs, e isso faz com que elas sintam a vontade de dar o próximo passo, que é ir para um conselho, mas também a gente permite que pessoas que estejam na diretoria financeira, onde a gente tem muita mulher na diretoria financeira, né, possam fazer o curso e se tornar um conselheiro profissional e partir para esse mercado. Então, para mim, é muito, muito por isso que a gente tem esses dados. Mas uma outra questão que eu vejo também é o acesso ao acesso à informação e também o acesso a esse tipo de curso, porque não é barato, né? Por exemplo, neste momento eu estou terminando o meu curso de conselheiro profissional. No curso que eu estou fazendo, eu acho que a gente deve ser uma turma de umas 30 pessoas. Nós devemos ter umas 3 ou 4 mulheres. Então, realmente, assim, a gente ter esse conhecimento, porque isso não é difundido, de que a gente não precisa mais chegar a uma diretoria executiva para ser um conselheiro profissional, e também o acesso financeiro, né? Muita mulher, apesar dela estar numa carreira já de executiva, numa carreira de diretoria, ela tem outras obrigações que ela não consegue se profissionalizar com dessa forma. Eu também acredito que é uma questão cultural, né? Se a gente analisar as diretorias executivas aí, um grande percentual ainda hoje é masculino, então, assim, já por números a gente vê o motivo de não ter tantas conselheiras mulheres assim, né? Porque a gente tem um grande número de altos executivos homens agora, né? Nos últimos anos que a gente tem mulheres executivas aí ocupando suas posições no mundo corporativo, então isso mostra também essa discrepância. E mesmo com as formações, né, ainda vai existir um processo grande, assim como a liderança de mulheres nas empresas. Então, é um processo que já tem a abertura, que a gente já pode ocupar essas posições, as mulheres, mas ainda falta as mulheres conseguirem chegar lá, no meu ponto de vista, né? Eu acho que quantas mulheres anos você conhece que fizeram um curso da Board Academy para profissional para ser conselheiras? Pouquíssimas, eu acredito. Lá tem pouquíssimas. É uma turma de 30, eu acho que somos 3 ou 4. Se for 4, é muito. 10%. Ou seja, né? Ali 10%, né? Então, assim, se a gente for olhar, ainda mesmo procurando os cursos, muitas nem sabem que existem esses cursos. E quando a gente fala em mulheres, em liderança, em empreendedorismo, muito ainda se vê aquele empreendedorismo de mulher. Vou fazer um negócio digital, uma lojinha de roupa e tal. E falta esse empoderamento da mulher, assim, um pouco que nem eu falo, né? A Ana está no material escolar, né? Num grupo de distribuição de material, e eu estou na construção civil. Se for olhar ali na construção civil, meu Deus, aí não tem mulher mesmo, né? Então, assim, falta elas pensarem, poxa, será que eu posso, né, ocupar uma posição num lugar diferente, num mercado diferente, que não seja tão, assim, óbvio, né? Então, assim, acho que tudo isso, né, o conjunto de tudo vai fazer a gente chegar. E assim, oportunidade tem. A gente prova aqui nessa entrevista que oportunidade tem. Falta mesmo, muita oferta para pouca demanda, né? É isso, né, Ana? Você que é economista. Temos oferta, mas tem pouca demanda ainda, né? Tem pouca gente procurando, tem poucas mulheres interessadas em chegar lá. Acho que até tem bastante, mas ainda não sabem o caminho, porque não é tão intuitivo, porque não é um caminho que era percorrido naturalmente pelas mulheres antes, é muito recente. Então, ainda vai levar um tempo até tudo isso equilibrar. E acho que é natural que quando todas as iniciativas que estão acontecendo, que as mulheres assumam
tanto cargos de CEOs, enfim, de inovação, quanto conselhos administrativos, porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. Entendo. Vamos agora para a nossa última pergunta, tá bom? Estamos hoje vivenciando um governo federal com um número recorde de mulheres nos ministérios. De que forma, na opinião de vocês, isso influencia nos negócios? Kérlia, eu vou ser bem honesta, tá? Porque não adianta... Por favor. Não adianta tu falar que a gente tem número recorde de mulheres em cargos que elas não são capazes, não têm competência, né? Hoje, a gente tem um governo político que preza pelo relacionamento político. Ele não colocou mulheres técnicas nas posições de ministra. Por exemplo, no governo do ex-presidente Bolsonaro, nós tínhamos a ministra da Agricultura, que é uma pasta extremamente masculina, ela é uma mulher. E ela foi um espetáculo, porque ela é extremamente técnica, né? Então, eu gosto muito do tema inclusão, quando nós fazemos a inclusão de uma forma correta. Não adianta eu falar que na minha empresa eu vou abrir 50% vou ter 50% de mulheres se eu começo a excluir os homens do processo seletivo, né? E se eu começo a colocar mulheres não competentes para aquelas vagas, ocupando aquelas vagas, porque isso vai dar problema. Daqui a pouco começa a aparecer os problemas, começa a aparecer os gaps, né? Começa a dar os erros operacionais, o problema começa a aparecer. Então, assim, a inclusão, e na minha visão, 100% visão Ana aqui, na minha visão a gente tem que fazer a inclusão de uma forma correta, sem cometer os erros que a gente cometeu no passado, de só contrato o homem, porque o homem, para mim, é o mais competente, né? Nós temos que olhar a competência das pessoas e nós temos que colocar pessoas certas nos lugares corretos, sem olhar se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é hétero, se é homossexual, né? A gente tem que realmente fazer a inclusão da forma correta. E hoje, sim, a gente tem mais mulheres do que nós tínhamos no governo anterior, mas eu questiono se são as mulheres corretas que estão ali. Se, de repente, a gente não podia ter homens técnicos, se eles fossem os melhores para estarem ali, entendeu? Então, essa é a minha opinião referente a esse assunto. No meu caso, eu acho o seguinte, eu acho que existe possibilidade de colocarmos mulheres, existem mulheres qualificadas, só que não é só um problema de seleção, a gente tem que formar mulheres, porque, como eu falei lá no começo da entrevista, a minha opinião temos mulheres extremamente preparadas, extremamente estudiosas, e eu acredito que tem que ser, sim, previsão de mulheres nos cargos, porque senão homens ainda vão ser escolhidos, só que a gente tem que empoderar essas mulheres, não empoderar não no sentido de, vamos lá, somos mulheres, mas no sentido de dar qualificação para elas representarem o ministério. Então, assim, qualificação técnica tem inúmeras mulheres, só que muitas estão no obscuro. E como qualquer sistema político, independente de presidente, independente do que está acontecendo, cargos são políticos. E aí, quando a gente olha para uma questão assim, fica muito difícil avaliar que ponto foi técnico, que ponto foi político. Por quê? Porque existem uma série de iniciativa privada, que é dinheiro, que é lucro, já tem isso, você imagina no público, né? Então, assim, é muito delicado esse assunto. O que acontece? Se eu coloco uma mulher numa posição de liderança que eu vou, vamos dizer assim, queimar o filme dela, que eu vou prejudicar essa mulher no futuro, eu preciso preparar essa pessoa, né? Eu preciso preparar ela para estar nessa posição, independente do que for acontecer. Então, assim, óbvio que a gente tem que ter condição para que as mulheres acessem, porque muitas nem se interessam hoje, não se interessam mesmo. Tem várias políticas aí incentivando mulher para se candidatar à vaga de prefeito, de vereador e de tudo que você imagina, e elas nem se candidatam. Por quê? Porque muitas não se interessam ou não estão preparadas para isso. Então, existe um movimento de um passo anterior de qualificar mulheres e colocar cada vez mais essa política
de que essas mulheres consigam ter acesso e consigam participar de posições assim, para que daí a gente possa ter uma forma equilibrada. Mas eu acredito muito que existe sim, tem que existir uma previsão assim, obviamente não excluindo, obviamente, só mulheres, né? Mas assim, dando mais acesso prioritariamente às mulheres, e se eu não achar nenhuma mulher para isso, eu vou aí procurar para o lado masculino, porque a gente tem um gap histórico gigante, né? E aí, se a gente não empodera as mulheres no sentido de preparar elas para essas lideranças, elas não vão acontecer mesmo, né? Então, acho que tem um equilíbrio de todas essas coisas, e política é política, né, gente? Política é política, não importa o presidente, não importa. Vai ser sempre aqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito raro. Quando não, a não ser que seja uma ditadura, né? Que só uma pessoa decide, né? Existem essas complexidades de interesses particulares e interesses públicos, né? Então, acho que é importante mesmo a gente garantir o acesso das mulheres e, mais do que isso, preparar elas para estar numa posição dessa. Porque se ela não está preparada, ela vai queimar e daí sim a gente vai cair no discurso. Tá vendo? Ela é mulher, não está qualificada, não consegue, está errando, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso. E agora, para encerrar, vamos às considerações finais das nossas convidadas, iniciando com a Ana e finalizando com a Patrícia. Obrigada, Kéria. Novamente, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui podendo falar de um tema tão bacana, né? Que é o empreendedorismo feminino, que é a inclusão do feminino dentro do mercado. A gente poder dar nossa opinião e poder expor aqui um pouco mais sobre esse assunto que vem sendo tão debatido, né? Eu vou dizer o que eu sempre digo. Somente a gente é responsável pelo nosso futuro. Não adianta eu depender dos outros, né? Eu tenho um exemplo aqui muito rápido para falar de uma grande amiga minha que nasceu no sertão da Paraíba, andava todos os dias 16 quilômetros para ir para a escola e 16 quilômetros para voltar da escola, andando. Demorava 2 horas e hoje ela é diretora executiva de uma grande empresa. Ela foi a protagonista da história dela. E só a gente pode ser protagonista da nossa história. Não adianta eu ficar esperando pelo governo, não adianta eu ficar esperando pelo próximo, porque se a gente não fizer por nós mesmos, ninguém vai fazer, né? Então, estude, porque o estudo realmente leva a gente mais para frente, né? A Patrícia está aqui, a Patrícia, para mim, é um grande exemplo. Patrícia fez várias faculdades, eu também fiz várias, a gente fala várias línguas, né, Paty? Porque realmente a gente sabe a importância do estudo na nossa vida. E eu tenho certeza que eu e a Paty, a gente está onde a gente está hoje, porque a gente estudou bastante, a gente lutou bastante, né? Então, não olha mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho. A oportunidade tem. A gente tem que fazer a oportunidade acontecer, né? E não desista no primeiro não. A gente vai receber tanto não na nossa vida, mas a gente sempre tem que buscar o sim. Sempre. A gente sempre tem que correr atrás do sim. E, por fim, não fique onde você não gosta. Eu sei que o dinheiro, às vezes, é difícil de conseguir, mas tem tanto lugar que coloca a gente para baixo, coloca a gente para baixo, coloca a gente para baixo, que a gente acha que a gente não é mais capaz, né? Quando você estiver infeliz, aquilo não está te fazendo bem, vai atrás de outra oportunidade, porque eu tenho certeza que tem muita coisa bonita aí na história de cada uma de vocês. Então, eu queria primeiro agradecer estar na presença de vocês aqui, de ter a possibilidade de inspirar mulheres, de estar numa posição hoje de dar uma entrevista para inspirar mulheres aí na liderança, estar aqui do lado da Ana, que teve muita participação nessa minha história de CEO da Velore Ventures, porque ela participou do início desse projeto também, ela abriu portas aí para que o projeto acontecesse, depois veio a minha entrada e contratação como CEO. E falar, assim, uma coisa que, primeiro, a gente tem que acreditar que a gente pode, né? Tem uma frase, né, que fala assim, primeiro eu sou, depois eu tenho, depois eu faço, né? Então, assim, a gente tem que acreditar. Se você, primeiramente, não acreditar que você é capaz, você não vai fazer nenhum movimento, você não vai sair de onde você está. Se você não chegar no seu espelho para você mesmo, ou sei lá, né, não precisa ser no espelho necessariamente, mas não falar para você mesmo sinceramente no seu interno, eu sou capaz, você não vai ser capaz, porque você não vai fazer o que precisa ser feito, e tem muita coisa que precisa ser feita. Então, por isso, eu sou, eu faço, eu tenho.
né? Primeiro eu acredito que eu sou capaz, depois eu faço o que tem que ser feito, e aí é estudo, aí é networking, aí é perder a vergonha, falar com pessoas, ir atrás das informações e começar a fazer, né? Que é efetivamente ir por mercado e se jogar e começar a procurar o que você quer, né, na sua vida. Então, eu acho muito que é isso. Primeiro, eu acredito em que são, né, que são capazes. Depois, façam o que tem que ser feito para depois ter, né? Como a Ana falou, nós duas somos super estudiosas, tivemos toda uma história aí. Por quê? Porque a gente fez muito, a gente plantou muito para colher, né? Então, a gente tem que acreditar que a gente depois começar a fazer, e começa com as pequenas coisas, né? A Ana não começou como CEO e nem eu comecei como estagiária de uma escola de inglês, né? Para depois entrar como trainee, fiz estágio de graça, gratuita, camelando, carregando processo, na época do jurídico, que tinha que carregar processo na mão, que agora é tudo eletrônico, né? Naquela época a gente usava salto, carregava pilha de 10 processos, ia lá, de graça, só para ter experiência. Então, é fazer e depois ter, né? É uma trajetória longa, mas ela é possível. Muito bem, gostei muito das palavras de vocês, gente. E com isso, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação da Ana e da Patrícia e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.